Boa tarde a todos. A gente chega ao fim da primeira Feira Literária Judaica. Queria agradecer novamente a Quelita, que abraçou essa causa conosco e cuidou de toda a curadoria, nos apoiar em toda a curadoria da feira. Para a gente é um prazer, passaram-se hoje por aqui 600 pessoas, então foi a primeira edição que cresceu pequenininha, mas a gente vê o potencial desse evento cada vez mais e a ideia é que esse acesso seja ampliado a toda a comunidade maior, não seja restrito à comunidade judaica, que é uma maneira da gente entender, a gente entende que através da educação, da leitura, é uma forma da gente combater o antissemitismo. Queria chamar a Quelita aqui para encerrar, e aí na sequência a gente chama o Jacques para esse bate-papo. Quelita, por favor. Bom, eu já estou com o microfone na mão e estava indo rumo ao microfone. Eu acho que aqui não é sobre o painel, é sobre a feira, né? Bom, realmente foi um percurso, a preparação dessa feira, que é um embrião, né, dessa aliança, dessa rede de bibliotecas que a gente tem na comunidade judaica, de livro judaico. A questão é o foco no livro judaico e pensar como que o livro nos acompanha, né? E muitas vezes ele acaba ficando ah, disperso, né, em diferentes bibliotecas e a gente não vai até ele. Então a gente falou, bom, vamos organizar uma feira que a gente possa falar, trazer as diferentes bibliotecas para participar junto, para a gente começar a desenvolver uma rede que possa ter permeabilidade entre as diferentes bibliotecas e acabou que isso nasceu algo maior, né? Nasceu uma conexão para eventos, para capacitações, para formações. Nós estamos agora este ano já com 4 eventos planejados. Este é o primeiro e essa feira já demonstrou todo o seu potencial para no ano que vem a gente convidar todo mundo de volta para a segunda feira literária judaica e que a Unibis, como uma casa acolhedora, nesse formato de Torá, né, como foi falado na abertura, realmente não podia ter sido em outro lugar e não poderia ter sido com outra equipe, senão essa tão maravilhosa como a Laura, Camila, que vestiram a camisa, e Elaine e eu estivemos ali nos bastidores, né? Bom, então convidar o Jacques aqui para a gente poder finalizar, que eu sei que já hoje a circularidade aqui foi grande e a gente precisa finalizar. Então, nada mais, nada menos do que finalizar com o Jacques Fuchs. E aí alguém me perguntava agora há pouco, e aí, como é que vocês querem fazer a questão de quem apresenta vocês e tal? Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou apresentar o Jacques e o Jacques vai me apresentar. Eu não estou com o currículo dele em mãos, ele não está com o meu currículo em mãos. Então, o que, que a gente vai falar de cada um? Os registros e as memórias que cada um de nós tem em relação ao outro, e isso tem a ver com o tema do nosso painel, memórias, não é, Jacques? Quer começar ou eu começo? Rabinos primeiro. Opa, então vamos lá. Bom, Jacques Fuchs é mineiro como meu pai, de BH, meu pai do interior. Jacques nasceu no mesmo ano que eu, aqui eu já estou fazendo as conexões entre Jacques e eu. Jacques é um matemático de formação. Opa, o que, que um matemático está fazendo por essas bandas na literatura? Pois então, Jacques Fuchs fez o seu doutorado na França em literatura comparada. E ele se dedicou a estudar autores judeus, onde a matemática percorre e costura as letras. É uma história muito interessante. E ele fez um pós-doc em Harvard, em literatura comparada também, e é um escritor. Bom, a gente fala de leitor voraz, né? Aquele que engole livros.
O Jacques é um produtor de livros voraz, né? Ele publica, é premiado com prêmios pelos livros que escreve. Antiterapias me parece que é o mais premiado deles, mas tem o Mexugá, que todos nós temos algo Michigne aí na nossa história, então é um livro super recomendado. E deixa eu ver o que mais, acho que é suficiente. Herança que tem a ver com o nosso tema também hoje, aqui do trauma transgeracional e a memória na literatura. Obrigado, Quelita. Bom, sobre a Quelita, né? Eu vou fazer minha memória afetiva sobre a Quelita, né? Eu me lembro que, enfim, a gente nunca sabe muito bem, né, aonde que a memória segue e desconecta, né? Mas a minha lembrança da Quelita é durante a pandemia, né? Que eu fui convidado com muito carinho para fazer parte da Academia Judaica e aquilo né, as nossas conversas sempre, né, acho que a Quelita é uma rabina por definição, porque sempre me acolhia com as minhas angústias em relação ao que eu falaria nos cursos, como falaria nos cursos, também com muito cuidado e com muito zelo de tudo que a Quelita planejava, ela conversava comigo, então a minha memória da Quelita é uma memória muito carinhosa. E através da Quelita também eu conheci vários alunos na academia, e em especial a Teia, né, que eu sempre gosto de falar da Teia, que é uma super querida nova amiga, e que a gente, né, a gente compartilha dessa amizade, e a gente compartilha também do desejo de quando a gente crescer, né, a gente quer ser a Teia, né? Isso é até uma coisa, olha a cacofonia. Imagina uma rabina dizer que quando eu crescer eu quero ser a Teia. Já começamos com o humor judaico, né? Inclusive, eu acho que eu não dei o curso aqui sobre o humor judaico, eu dei, né? Eu dei um curso aqui na academia sobre o humor judaico, que é uma coisa que eu trabalho. Acho que até tive uma discussão com a Teia no dia do humor judaico, que eu trouxe a diferença entre o humor judaico e o humor israelense, que são coisas bem diferentes. Enfim, então foi bem interessante. Então, acho que a minha memória da Quelita é uma memória de muito carinho, muita acolhida, muito afeto, né? E muito cuidado sempre comigo e com meus livros, com as palestras, né? Obrigada, Jacques. Bom, então, começando a falar sobre o nosso tema de hoje, um trabalho que nós fizemos juntos em 2022, talvez, ou 23, não sei, a partir de um documentário dinamarquês que nós fizemos a tradução e que era de a produtora era um documentário autobiográfico e a produtora falava sobre como é a memória da Shoah para ela que era a terceira geração da Shoah. Ou seja, uma pessoa que não viveu aquela experiência e, no entanto, aquela experiência, através de um trauma familiar, ela se perpetua como memória e ela passa a ser vivida por ela como se ela própria, de alguma maneira, mesmo não tendo vivido, aquilo impacta na carne dela. E aí a gente começou um trabalho sobre memória, e por isso a gente, como hoje o livro é o nosso tema central, é a gente poder pensar como que esses traumas transgeracionais se vertem em literatura, como que eles se traduzem e como que eles conseguem encontrar uma via de escape do trauma. E aí, conosco o especialista. Bom, eu venho estudando esse tema já há muito tempo, né, e produzi vários livros sobre essas questões, então vou tentar né, falar um pouquinho sobre o projeto e sobre da onde que eu cheguei nessas pesquisas, né? Então, durante o meu doutorado, né, como a Quelita mesmo falou, eu estudei especificamente um autor francês, judeu, chamado Georges Perec. O Georges Perec, inclusive eu estou, né, estamos fazendo 2 novas traduções do Perec, que é um livro que está esgotado, que foi publicado pela companhia, mas agora a gente vai
publicar em outra editora, que se chama W, A Memória da Infância, que é um livro muito bonito, eu vou falar sobre ele, e um outro livro também que nunca foi publicado em português, que são as sessões de análise do Georges Perec. Bom, Georges Perec ele era uma criança com 5, 6 anos de idade que perdeu os pais, né, durante a guerra. A mãe foi morta em Auschwitz, o pai foi morto nos campos de guerra, e o Perec, com 5, 6 anos de idade, foi enviado para a Cruz Vermelha, uma criança francesa. E aí, durante a vida dele toda, né, ele começa com um projeto memorialístico de escrita, que é um projeto de tentar lembrar de como que foi, né, a convivência que ele teve com esses pais. Ele era filho único, enfim, perdeu os pais, subtraído pela Shoah. E a grande questão de uma criança de 5, 6 anos de idade é que ela não tem total consciência, né, do que aconteceu e também não tem total, né, ela não está totalmente alheia ao que aconteceu. Então, o Perec começa um projeto muito interessante, que ele se junta a um grupo de matemáticos e escritores franceses chamado Oulipo. Oulipo é a dissolução dos surrealistas. Os surrealistas tinham um projeto lá da pintura escrita automática, e aí o Raymond Queneau briga com o André Breton e funda um grupo chamado Oulipo, que é um grupo de impor regras para escrever. Essas imposições de regras, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o soneto. Todo mundo aqui se lembra de um soneto, que um soneto tem uma estrutura matemática muito bem definida. E eles fazem isso com a literatura, então eles colocam algumas regras para se escrever. E aí o Perec é o grande, talvez ele e o Ítalo Calvino, que muitos conhecem também o Ítalo Calvino, são os grandes membros desse Oulipo, né? E o Perec começa um projeto de escritas memorialísticas, e aí ele escreve, por exemplo, um livro que se chama La Disparition. La Disparition é um livro que fala sobre desaparecimentos, mortes, catástrofes, Shoah. Enfim, quando ele publica esse livro, as pessoas descobrem que esse livro não tem a letra E. A letra E no francês, para quem fala francês, sabe que o francês, a letra E é a letra mais frequente do alfabeto francês. E aí o que ele argumenta? Ele argumenta o seguinte: olha, se os nazistas me fizeram viver sem as pessoas mais importantes, père, que tem 2 S, mère, mãe, com 2 S, eu, Georges Perec, que também tem 2 S, tenho que ser capaz de escrever sem a letra mais importante. E aí, só que isso tem uma coisa muito maravilhosa também, porque, enfim, todo mundo aqui que a gente está reunido aqui num evento de literatura, a gente sabe como que escrever, né, como que a gente se conecta com a escrita e como que muita gente aqui que escreve ou que pinta, né, quer transmitir a dor. Muitas vezes essa dor ela é muitas vezes intransmitida, né, que é justamente, eu estou caminhando para a pergunta da Kelita, né? Então, o Perec ele fala isso de uma forma estrutural, pessoal, porque como que você traduz um livro que tem uma contrainte, que a gente chama, desse tipo, uma restrição da letra? Então, por exemplo, no português foi traduzido para o sumiço. Sumiço não é a mesma coisa de La Disparition. Para o espanhol foi traduzido para o El Sequestro. Para o inglês foi traduzido por Avoid. Então, vocês estão vendo que o que ele está falando entre linhas lá embaixo, né? Ele está falando o quê? Olha, a dor, o sofrimento, o trauma são intraduzíveis. Né? Ele também tem um outro livro que ele escreve, o livro inteiro, que se chama Le Grand Palindrome. E aí você pode ler o livro de trás para frente. Um palíndromo, todo mundo se lembra o que é, por exemplo, Ana. Ana você lê da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Só que ele escreve um livro inteiro, no qual você pode ler o livro de volta, que é o mesmo livro. Intraduzível. E ele está falando sobre a dor. Enfim. E eu comecei a estudar ele. Fiz minha tese de doutorado sobre as questões matemáticas, até cabalísticas sobre ele também, enfim. Só que depois eu tive um insight. Eu falei, cara, esse cara está, né, além dele estar falando sobre matemática, ele também está dando um testemunho. Né? E aí a gente entra tudo no que a gente chama de literatura de testemunho, que eu acho que muitos aqui de vocês já ouviram falar, que né, que surge com o Primo Levi, né? Ele publica o livro dele, É Isto um Homem, em 1947, mas ninguém dá a menor bola para ele, porque ninguém acreditava no que tinha acontecido, e esse livro só vai ser revisitado fortemente lá em 1961, com o Eichmann, né? Quando tem o Tribunal de Eichmann, que os testemunhos são convidados a falar. Então, o Perec ele faz um tipo diferente de testemunho.
Então, o testemunho dele não é um testemunho da primeira geração, que a gente chama, que é o testemunho dos sobreviventes de guerra, não é um testemunho dos filhos dos sobreviventes de guerra e nem dos netos, né, dessas gerações. Então, o Perrec faz um testemunho que eu chamo de metatestemunho. Eu tenho um livro sobre né, um livro acadêmico, né, Teia, daqueles chatos, né, e que fala sobre essas questões do Perrec. Só que aí eu entro nessa área para estudar também essas questões do testemunho, da geração dos filhos e dos netos. Né? Então, a geração dos sobreviventes de guerra, né, quando começam a ter vários livros publicados sobre isso, esses livros começam a ter, né, os sobreviventes começam a ter certas características, né? Enfim, uma dificuldade enorme de se falar. Muitos, né, não conseguiam falar do que tinham acontecido, muitos se calaram, porque de 47 até 60, mais ou menos, eles eram acusados de ter sido, né, de ter se deixado abater, de terem sido colaboracionistas, enfim. E aí, na década de 60, eles começam a realmente falar por conta do Tribunal de Eichmann, que é um marco, né, que muda essa ideia. Só que aí, lá na década de 80, também com a publicação de um livro chamado Maus, que eu acho que muitos conhecem aqui também, né, do Art Spiegelman, esse livro, maravilhosamente, ele conta a história dele, Art Spiegelman, da relação com o pai, que era um sobrevivente. E ele conta da dificuldade dessa relação, né, do silêncio do pai. Esse é o Quadrinhos, não é? São quadrinhos. E aí também gera uma super polêmica. Poxa, eu vou falar do Holocausto, mas eu vou falar através de quadrinhos, né? E aí tem uma pesquisadora na Universidade de Colômbia, que se chama Marianne Hirsch, que trabalha com o post-memory, que ela cria um termo para isso. Então, essa geração da pós-memória. Então, são os filhos dos sobreviventes. Então, eles também têm uma característica. E essa característica é de ter recebido muito do silêncio, né? De ter abraçado muito do silêncio, de ter desconhecido a história dos pais. Né? E aí, enfim, eu tenho a geração dos sobreviventes, dos filhos dos sobreviventes, dos netos dos sobreviventes. Bom, e aí eu escrevi vários artigos sobre isso e tal, e aí eu trouxe isso para um projeto literário meu, que são 4 livros que eu escrevo, e aí que eu trato justamente das questões que a Quelita perguntou, né? Que essa questão, nesse meu projeto de 4 romances, que eu trato da questão da transmissão pelo silêncio, através do silêncio. Então, num dos livros, que se chama Herança, são 3 gerações de mulheres. Né? A primeira é uma menina que escreve um diário em Lodz, e ela está narrando em tempo, né, no diário dela, tudo que está acontecendo no campo de Lodz. O campo de Lodz é um campo interessante do ponto de vista literário, porque o Primo Levi fala muito de uma figura muito polêmica e controversa, né, que é o Raim Runkovski, que era o presidente do campo de Lodz. Então, essa menina do diário vai contando dela. Depois esse livro dá um salto temporal e conta a história da filha dela, que é uma mulher sentada no divã, contando para a analista as dores que ela recebeu, as dores que ela tem, sem nunca ter vivenciado isso. E aí depois aparece também a neta desse sobrevivente, né, e conta toda a relação dela com a mãe e com a filha. Então, esse projeto fala muito sobre as palavras né, que não foram ditas, os silêncios que foram perpetuados, e como que, a partir e através do silêncio, a coisa não se interrompe. Pelo contrário, a coisa aumenta, né? E aí eu tenho um livro Herança, eu tenho um livro também que eu escrevo com meu pai, né, que se chama Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarábia. Meu pai escreveu uns textos contando a história dele para mim, e durante a pandemia eu reescrevi esse livro na voz do meu pai, e contando a história do meu bisavô, que foi morto num pogromo. Então, e como que o meu avô era um sujeito super amável, mas um sujeito que nunca abriu a boca, né? Eu não tenho nenhuma recordação da voz do meu avô.
né? E meu pai também foi um sujeito muito calado, meu pai é vivo ainda, mas a partir do momento que ele escreve esse livro, ele interrompe a transmissão pelo silêncio. É muito legal, uma vez a gente estava num programa de televisão, e aí meu pai fala, não, eu escrevi esse livro para contar a minha história para o Jacques. Então, é muito bonito porque, né, nos estudos sobre o trauma transgeracional, a gente vê que, diferentemente do que se pensava, que era não se falar, não se ensinar a língua, né? O Yiddish foi morrendo em muitas famílias por conta disso, né? Sobretudo lá em Israel, não se, né? Ia interrompendo isso. E aí depois eu tenho mais outros 2 livros que se chamam As Coisas de que Não Me Lembro Sou, que também conta, né, dos silêncios, das coisas que a gente não se lembra, mas são passadas de geração em geração. Esse livro foi publicado em Israel também. Não sei se meu hebraico está muito correto, mas eu estava até conversando uma parte gramatical com uma professora de hebraico em Belo Horizonte, ela falou, mas é isso? Eu falei, eu acho que é. A tradução foi Advarim Shani Lo Zocher Imani. Alguém aí me ajuda, porque as coisas de que não me lembro, sou, né? Que é o em português. E tenho também o outro livro que chama Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer. Então, também é um livro que fala dos silêncios que a gente não fala. Então, é isso, né, querida? Os estudos ou as pesquisas que eu fiz e que foram transformadas em romances, elas mostram justamente isso, que esse silêncio, para o trauma acabar, o silêncio tem que ser interrompido. Bom, então, o Jacques, quando me apresentou, ele me apresentou com as credenciais que eu mais me relacionei com ele até agora, eu como rabina e eu como educadora, né, na Academia Judaica. Mas a minha formação, assim como o Jacques hoje está aqui como escritor, mas a formação dele de base é matemática, e a matemática percorre a escrita dele, né, e a busca dele de compreender as palavras. Também a minha formação, eu sou psicóloga e também doutora em psicologia, então quando eu escuto e olho tudo isso, eu não consigo olhar com outras lentes, eu não consigo retirar as lentes com as quais eu aprendi a ler o mundo, né? E o trauma, essa questão do trauma, o que é o trauma, né? Em termos psicológicos? O trauma é um conteúdo muito doloroso para a pessoa, e pelo fato de ser doloroso, a pessoa coloca ela dentro de um armário e fecha a porta. Então, com isso, a pessoa consegue seguir a vida, consegue dar passos e levar a vida adiante. Mas a dor está ali nesse armário que todo dia a pessoa passa em frente ao armário e o armário não tem chave. Você fecha e o trauma lá de dentro empurra a porta. E aí você, de novo, empurra a porta para lá e o trauma de lá para cá empurra. E aí, a forma como o trauma se manifesta na vida da pessoa, porque ela vai seguindo a vida dela, é justamente através do sintoma. Sintoma. Qualquer que seja esse sintoma, que pode ser somático, pode ser um sintoma físico, uma dor física crônica, inclusive, ou pode ser qualquer outro tipo de sintoma que a psicopatologia vai trabalhar. Então, quando a gente pensa num conteúdo como a experiência a experiência dolorosa da Shoah, como o Jacques veio narrando que isso se tornou um projeto literário, né, de poder pensar como que esse trauma, como que esse silêncio consegue se mostrar, né, para além do próprio trauma, ou para além do sintoma, né, que o sintoma é aquilo que você não consegue estabelecer exatamente a conexão entre o evento gerador da dor e aquilo que é manifesto no comportamento. Não tem uma relação, mas o caminho que a psicologia encontrou para
conduzir para um processo de abertura desse armário e de cura foi a palavra. Daí que vem o processo psicoterapêutico, que é um processo de revisitar por aproximações o evento doloroso e permitir que ele se transforme em palavra. E a partir do momento que ele se transforma em palavra, ele se torna compreensível para a pessoa e a pessoa consegue encontrar uma maneira de defesa contra essa dor latente que está incomodando ali e ela não sabe sair do lugar. E aí entra o papel da escrita. Por que a escrita é tão terapêutica? Né? Porque é o momento que consegue que não só a pessoa que viveu a dor, mas a dor que foi sendo transmitida em forma de trauma, quando ela se torna palavra, ela se torna cura para a pessoa que escreve e ela se torna uma via de compreensão do mundo para a pessoa que lê. Porque ela também consegue ver refletida as suas próprias dores, os seus próprios traumas, naquilo que foi narrado. Né? Então, o livro ele passa a ser um instrumento de cura, né? De cura para muitas gerações e para muitas pessoas. Né? E cada vez que eu leio um livro do Jacques dentro desse projeto, me emociona muito. Esse das coisas que não me lembro sou, para mim é muito simbólico, né? Porque ele começa falando assim: eu não me lembro do sabor do leite da minha mãe quando eu nasci. Eu não me lembro de coisas, eu não me lembro a gente é feito de memórias. E de memórias, inclusive de memórias que a gente não se lembra. Né? E, no entanto, elas fazem parte da nossa história de uma forma visceral. E conseguir narrar isso, para mim, é uma arte que consegue fazer a gente voltar para aqueles lugares mais íntimos, né, da nossa própria experiência e poder ressignificar. Né? Então, Jacques, eu te devolvo a palavra depois desse longa digressão do que você narrou até aqui, mas para poder pensar como que você encontrou isso no Perrec, né? Dele ter conseguido encontrar, né? Inclusive pela definição, até vou abrir um parênteses aqui. Você falou sobre o lugar dele de não ser o sobrevivente em si e também não ser a geração seguinte, porque ele está num limbo ali, né? Um limbo existencial, um limbo indefinível. O Stefan, um dos sobreviventes até estava comigo no ano passado no encontro, foi Yom HaShoah, e a gente teve um café VUGA com o Stefan, e ele trouxe um papel que para ele foi ressignificador da sua posição na história judaica. E olha que interessante, o pai dele tinha sido, na Noite dos Cristais, a casa dele foi invadida. E então, quebraram as vidraças e invadiram a casa. No dia seguinte, pela manhã, o pai pegou a mãe e ele e falou assim: vocês vão para outro país, foge, e eu vou vender a fábrica e alcanço vocês. Só que o pai, ele nunca mais viu o pai. Então, essa história, para ele, ele não tinha uma referência, né? Ele sabia que o pai tinha sido assassinado, mas ele não tinha a história reconstruída. A história que a Inês, que a gente conversava hoje no pós-primeiro painel, né?
da importância de você revisitar e você reconstruir a sua própria história para fazer sentido da sua própria vida. E aí o Stefan, quando ele foi a Israel, no Yad Vashem, ele encontrou uma definição de sobrevivente da Shoah. E aí ele falou, eu sou sobrevivente da Shoah, mas eu nunca estive num campo de concentração. Uma criança com 7 anos de idade que é levada para um outro país e que passa a viver uma experiência de refúgio, de fuga, de mudança de nome, de mudança de não poder falar a própria língua para não ser reconhecida. É uma pessoa que se desloca, a sua posição no mundo se desloca para uma posição que não era ele, e ele passa a viver aquele lugar de uma maneira indefinida, até que ele se reconhece como sobrevivente. Isso, para ele, é transformador de cura, porque ser sobrevivente deu a ele um papel e um lugar. Então, é interessante isso quando transforma em palavra, né, Jacques? Eu acho que é justamente isso, né? Eu estou me lembrando muito, assim, também, quando você está falando, até estava tentando ver aqui para eu ler um trecho do livro, mas não está conectando. Mas acabou de ser publicado, tem até lá fora, um livro maravilhoso de um autor que eu sou super apaixonado, que é o Aaron Appelfeld. E aí tem a história de uma vida, acabou de ser publicado agora, e numa belíssima tradução, recomendo, e o Appelfeld está justamente falando sobre isso. Primeiro ele está falando, né? Ele é uma criança que sobrevive, né? Ele é uma criança que mora anos numa floresta sozinho, né? Em algum momento. Enfim, tem coisas terríveis, e ele vai falando também, né, quando ele se muda para Israel, depois e como que ele não podia falar na língua materna dele, né? Como que o hebraico ele vai, né, entrar no exército israelense quando eles estão começando lá, e aí como que o hebraico vai sendo imposto para ele, e como que as palavras são difíceis para ele, como que ele, né, e como que ele começa a frequentar também um lugar de sobreviventes, e como os super conflitos que tem ali, mas como eles se reconhecem ali, ou como que eles conseguem se ver só no olhar, né, saber a dor de cada um só pelo olhar, né. Eu acho que é isso, né, a palavra. Só que o Appelfeld, diferente de outros, ele faz uma coisa diferente. Nesse livro ele conta, ele fala assim, eu quero fazer literatura, eu não quero fazer testemunho, né? Então ele busca pela palavra, mas a palavra é literária, né? Ele conta muito também da relação dele com o Agnon. Acho que muitos aqui conhecem o Agnon. O Agnon foi o que ganhou o Prêmio Nobel, né, de literatura, né, escrevendo em hebraico, né? Que, aliás, tem uma biografia dele pelo Jacques Fuchs na plataforma da Academia Judaica, que tem um curso, né, que eu falo sobre o Agnon. O Agnon ganha escrevendo em hebraico, e o Bashev Singer ganha escrevendo em Yiddish, né, que são os dois que ficam no super... Mas aí também conta da relação dele com o Agnon, do Appelfeld com o Agnon, porque o Appelfeld, ele fala assim, eu quero fazer literatura, né, e o Agnon também, de alguma forma, fazia literatura e não testemunho, né, assim como o Bashev Singer também traz outras coisas, né. Então é muito interessante essa busca pela palavra, né, que a literatura... O meu primeiro livro, que se chama Antiterapias, que saiu em Israel também, agora vai sair nos Estados Unidos, já saiu em língua espanhola, é um livro que eu chamo de antiterapias, não porque eu estou contra a terapia, mas porque uma coisa é você fazer uma terapia, outra coisa é você fazer literatura. Literatura é uma antiterapia. Ao mesmo tempo que é uma terapia, mas você vai tecendo a palavra. Opa, agora o escritor e a psicóloga entraram num ringue aqui, né? Mas o antiterapias é justamente, né, a ideia por trás dele é essa aqui, que a literatura tem algo a mais do que a terapia, nesse sentido pela busca da palavra, né? O Carlos Drummond de Andrade falava isso, né? Busca solenemente pela palavra, que elas ainda estão em estado de ideia. Então é essa coisa, né? O escritor, diferente do testemunho, muitas vezes, é o que vai procurando a palavra, né? Eu reescrevo
os meus livros 30, 40, 50 vezes, assim, né? E aí aquela busca pela palavra, pela, né? A Amos Oz também, no outro livro também que está ali fora, que eu acho maravilhoso, né? Que também, para mim, é o melhor livro do Amos Oz, que é De Amor e Trevas. O De Amor e Trevas, ele fala assim, olha, a tarefa do escritor é essa. Depois do livro pronto, tudo pronto, aí que começam as 500 mil decisões que você tem que tomar. Ele escreve a palavra azul. Isso é o próprio Amos Oz falando. Eu escrevi aqui a palavra azul, mas será que o azul fica melhor antes ou antes do subjetivo, do substantivo ou depois? Será que o azul eu poderia colocar por azulado, por azulzinho? Será que o azul realmente é necessário? Então, né, ele fala assim que essas pequenas decisões que tornam, né, que transformam um livro em literatura, né? E o Appelfeld fala isso também, essa busca dele, não por fazer, né, apesar dele tá remoendo a história dele em mais de 20 livros, ele está tentando também a literatura, sabe? E aí que talvez seja esse processo de elaboração, perlaboração e cura, né? Eu tô com uma teoria aqui a partir Então do vai. que você falou. Não sei, aí vamos lá. Você falou sobre a, a terapia, a literatura tem um outro lugar. Talvez, porque a terapia ela é um processo individual, né? Ou seja, por mais que tem terapia em grupo também, mas o propósito terapêutico ele é individual, ele é para cada pessoa, né? Então a terapia ela vai ser transformadora para o indivíduo. E a literatura, ela é uma voz coletiva, né? Por mais que ela brote do indivíduo, ela é direcionada para o coletivo, porque o que faz um livro virar best-seller? O que faz um livro ser lido e ser recomendado para outro? Porque o leitor se reconhece naquele texto. Então, a literatura talvez seja uma forma de terapia coletiva, não? Né, recentemente, eu acho que eu tive uma epifania do que é a literatura. Você conhece esse livro muito bem. Eu vou contar a história de um livro que eu escrevi agora, que foi adotado já em várias escolas do Brasil. Eu tenho um irmão que tem paralisia cerebral. Então, meu irmão, ele é 5 anos, exatamente 5 anos mais velho que eu. A gente nasceu no mesmo dia, né? E ele se chama Benny. E o Benny, ele tem 53 anos hoje, e o Benny é igual uma criança, assim, né? Ele tem algumas coisas de adulto, mas cognitivamente talvez ele tenha 5, 6 anos de idade, embora ele tenha algumas coisas de adulto e algumas coisas de criança. E aí, o Benny, esteticamente, assim, vamos dizer que ele é um senhorzinho, né? A gente estava viajando agora, eles confundem meu irmão com o esposo da minha mãe. Aí minha mãe fala que ela é a Dona Flor e seus 2 maridos, né? Mas aí o Benny é um senhor careca, mais gordinho, com um estrabismo muito forte. Então ele é uma pessoa assim, meio estranha, assim. Estranha no sentido de que a minha vida inteira, enquanto isso no Antiterapias e Canto, nesse livro que se chama Benny, o Inventor, a vida inteira eu era aquele cara que estava pronto para dar a voadora se alguém destratasse o meu irmão, né? Assim, e as pessoas de fato destratavam ele com um certo receio, um certo medo, Preconceito. um certo preconceito, tal. A gente ponderava com essas coisas. Enfim. E ele, meu irmão, ele gosta muito de criança, porque parece que ele se conecta com as crianças em um lugar que outras pessoas não se conectam. E o meu irmão tem ele inventou, o Benny chama Benny o Inventor, porque ele inventou os sinais dele. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele faz quando ele conhece alguém é pôr a mão aqui no pulso. Por quê? Porque quando a gente estava no berçário, não tinha o nome da gente no pulso, então ele associou isso ao nome. Então, se ele chegar perto de você e quer saber qual que é seu nome, ele vai fazer assim, porque ele não fala. Meu irmão não fala e não é capaz também de aprender com sinais, ele não é oralizado e nem letrado. Enfim, e ele quer, às vezes ele pergunta para uma criança muito nova se essa criança sabe ou chupa chupeta ou se ela sabe falar. Então, às vezes ele faz isso. Ele faz esse símbolo. E aí, bom, vocês podem imaginar que já teve pessoa achando que ele estava pedindo um beijo para uma criança e querendo bater no meu irmão, né? Mas, enfim, aí eu escrevi esse livro que se chama Benny o Inventor, que é a história de um dia do meu irmão.
E aí, esse livro ele foi publicado pela FTD, que é uma editora muito grande, né? E foi adotado em várias escolas. Eu e meu irmão começamos a ir em programas de televisão, a gente foi em escolas, e aí foi a primeira vez que meu irmão ganhou um cachê, ele ficou todo feliz e tal. Mas aí, uma vez, foi o seguinte, a primeira vez que a gente foi numa escola, meu irmão estava com muito receio. Ele falou, mas eu não sei falar, ele se comunica comigo e estava com receio. Aí eu falei, não, Benal, você fala pelos cotovelos, né? Porque meu irmão conversa muito com a gente. Aí quando a gente chegou na escola, meu irmão super com receio, assim, tinha umas 60, 70 crianças, e de longe, assim, eles não tinham visto nunca o Beni, né? Assim, tinham visto as ilustrações do Beni. E aí de longe eles viram o Beni e começaram a gritar, é o Beni, é o Beni, é o Beni. Todas foram correndo para abraçá-lo. E aí abraçaram ele, beijaram ele. Vocês imaginem, o meu irmão, há 50 anos, as pessoas fugindo dele. E aí a literatura trouxe as crianças para perto. Então, para isso que é a literatura, né? A literatura é essa coisa de você contar a história de alguém que talvez você, né, ache uma história de, né, uma pessoa estranha, uma pessoa que você não tem conexão, uma pessoa, um outro mundo, uma outra, e se aproximar, né? É empatia, é juntar essas coisas, né? O próprio Appelfeld, quando você lê o livro dele, você vê como que ele era um sujeito estranho, assim, mas quando você lê a história dele, você fala, por que ele era esse sujeito estranho, né? Por que né, ele sofreu bullying, mas tem uma... Né? Então, a literatura, eu acho que é isso, né? Que era presidente da Academia Brasileira de Letras, que ele é maravilhoso, ele chama Marco Lucchesi. O Marco Lucchesi, ele é tradutor de mais de 12 línguas e tal. E aí, uma vez, só que ele é super... na dele, assim, uma vez ele foi no programa da Miriam Leitão, e a Miriam Leitão começou a cutucar ele para ele falar quantas línguas você fala, quantas línguas você traduz. Aí ele não quis falar, mas ele contou uma história. Ele falou assim, que ele fazia um projeto no presídio. Todo mês ele vai no presídio e lê com os outros presos, né? E aí uma vez ele foi nesse presídio e tinha um preso que estava com um sotaque muito forte. Ele perguntou para esse preso de onde que ele era, só que esse preso ficou muito, muito ofendido com essa pergunta e foi para cima dele para bater nele. Ele falou que ele nunca teve tanto medo na vida, né? E aí, de repente, seguraram ele e tal, e ele soltou uma palavra em romeno. Aí o Marco Lucchesi começou a conversar com ele em romeno. Aí disse que esse cara assim, se transformou, começou a chorar, e ele falou assim, a língua e literatura é para isso, para a gente se conectar. Né? Então, eu acho essa história do meu irmão e essa história do Marco Lucchesi, eu acho muito bonita, porque é isso, né? Eu acho que as guerras não aconteceriam se a gente fosse ler, né? E essa que é a beleza da literatura, e é isso que a gente está perdendo nesse mundo só de ódios, né? Que as pessoas leem o WhatsApp e aí se odeiam. Não, eu acho que eu estou confirmando a minha teoria aqui de que a literatura seja uma terapia coletiva, né? Talvez por dar palavras para aquilo que a gente não conhece, né? Então, o preconceito é justamente quando eu ainda não tenho um conceito formado sobre algo. E aí eu me relaciono com esse outro ou com essa situação a partir de um preconceito, né? Então, talvez a literatura seja um canal de vocalizar e de dar palavra, né, para aproximar, né, aproximar as pessoas daquela experiência, aproximar as pessoas daquela outra pessoa, né, que até então não era um universo muito desconhecido para ela, né? Talvez seja um caminho bom. Eu já fui sinalizada de lá e de cá que o nosso tempo está chegando agora nos últimos minutos, e eu não quero roubar da fala para a gente poder aprender um pouquinho mais com o Jacques, as suas final remarks desse painel, dessa feira, né, que vai encerrando agora com a sua presença, brilhantando. Eu queria agradecer o convite, enfim, eu não trouxe nenhum dos meus livros, eles não estão aqui, mas estão aí em todas as livrarias. Estão no éter.
Tem eles aí. A Kelita me perguntou se eu queria ter um stand. Aí eu falei, não. Aí ela até ficou ofendida, mas é porque aí é uma dor pessoal minha, porque eu fico muito constrangido de andar com meus livros. Assim como eu fico constrangido em fazer lançamentos. É um trauma? O lançamento, para mim, o que tem na entrelinha é, por favor, venham comprar meu livro. Eu acho isso, acho isso de uma, assim, pelo menos tem que viver, né? Mas Olha, um escritor fala, pessoal, compre o meu livro. esse judeu não deu certo, né? Como empreendedor, né? A Teia sempre me dá umas dicas, mas eu nunca escuto, né, Teia? Bom, daqui da feira, então, saindo daqui da porta do auditório, a primeira mesa, o Jacques já começou a falar, esse aqui é o livro que eu estava te dizendo, esse outro aqui, esse outro aqui. Então, passem na banquinha ali, já levem os livros recomendados, né, que tem. Tem? Então... Então, tem livro do próprio Jacques na feira, ainda dá tempo de um autógrafo, né, que não estava na lista dos autógrafos, agora já tem livro para autógrafo. Então deve ter o Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarábia, né, da perspectiva. Então, ó, tá vendo? Já tem aí os livros, e eu acho que com isso agradecer, Jacques, por ter vindo de Florianópolis para cá. Ele veio de Florianópolis. Eu tava lá, Teia. Aí vim para cá e agora eu volto para Belo Horizonte. Ele veio para poder acompanhar a gente aqui na feira. A gente fica muito feliz com esse carinho, essa parceria, né, de poder compartilhar. Você vir compartilhar essa perspectiva tão particular da literatura, que nasce de um olhar matemático que eu não teria. Eu não iria olhar para a letra da maneira como você olha, e quando você olha e conta, faz todo sentido para mim. Então, agradecer novamente. Semana que vem eu vou estar aqui também de novo em São Paulo, na Feira do Livro, que eu vou falar lá sobre um lançamento de um livro meu, que eu recebi uma bolsa de residência literária e fiquei 2 meses em Veneza. E aí eu escrevi um livro sobre os diários do Guimarães Rosa em Veneza. Então o livro se chama Sertão Veneza, Retornos e Travessias Rosianas. É um livro bem bonito, mas é um livro de ensaio, né? A Teia achou ele muito denso, né, Teia? Então eu traço o caminho do Guimarães Rosa até ele chegar a Veneza. Então são os diários que ele fez na Itália, que são muito bonitos, e também pelo sertão, né? Então, e aí trago também o Ítalo Calvino, acho que muitos conhecem aí, um livro maravilhoso do Ítalo Calvino que se chama Cidades Invisíveis, que todas as cidades são Veneza, né? E também tem de um poeta russo que passou 17 anos em Veneza, nos invernos, né? O Brodsky. E o Brodsky é maravilhoso, né? E ele tem um livro que se chama Watermark, Marca d'Água. Então eu vou conversando com esses livros e com o Rosa também. E como a gente está hoje na Feira do Livro Judaico, na Feira Literária Judaica, a pergunta em relação a Guimarães Rosa é a escolha desse autor, né, que é tão relevante na história judaica, né? Aí na história recente, né, de alguma maneira. Não é, mas aí se alguém quiser saber um pouco mais dessa controvérsia, porque é uma super controvérsia essa história do Guimarães Rosa e da Araci. Inclusive saiu um artigo de um professor mostrando que esses vistos que eles emitiram não foram vistos ilegais. Enfim, é uma super polêmica, mas se alguém quiser também saber um pouco mais dessa história, eu conto um pouquinho nesse livro, e também tem um artigo super completo falando. Então é uma super releitura polêmica, né? A Tuti teve aqui, né? A Tuti abriu essa feira hoje, trazendo uma revelação bombástica aqui a respeito também de uma outra personalidade que também é contada na história judaica como muito relevante, Oswaldo Aranha. Sim, né? Esse era do outro lado, né? E aí só que ela mostra um outro lado, né? E com documentos históricos, ou seja, a literatura também
reconstrói a história, né? A gente volta para o tema inicial e aí vem o Jacques falando outra vez de que a nossa história vai estar sempre sendo reescrita, né, Jacques? Acho que em tempos de guerra, como o Appelfeld falou, acho que o Appelfeld faz isso muito bem, né? Ele vai contando, o livro se chama História de uma Vida, só que ele vai contando assim de pessoas que passaram pela vida dele. E ele fala das pessoas más e das pessoas boas, né? E ele fala dessas figuras em tempos de guerra, né? Então acho que essas figuras que a Tuti e eu estou trazendo são figuras em tempos de guerra que são complicadas, né? A Hannah Arendt tem um livro também, né? Homens em tempos sombrios, né? Sombrios, né? Mas aí eu também preciso tirar a Rabina para poder trazer também os nossos heróis da literatura da Torá, né? Da nossa literatura judaica primordial, não tem o estereótipo do herói da literatura universal, né? Tem muito do anti-herói, né? De mostrar que todas as pessoas têm as suas mazelas, né? E talvez essa seja também a via de identificação, porque ninguém é totalmente mau e totalmente bom, né? Todo mundo tem algo ali de bom com o qual eu posso me identificar e algo de mal com o qual eu possa, justamente nesse ato que eu não consigo me identificar, eu poder me posicionar e dizer, isso não para mim. Terminando com o Guimarães Rosa, o que há é um homem humano, né? Ele fala no Grande Sertão. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jacques.